Bom, pessoal, bom dia. Mais uma sessão da Clínica aqui do hospital. E aí, novamente, agradecendo aqui a professora Elvira pelo trabalho árduo de buscar os casos, né? Mas nós vamos ter participação maior dos residentes também, para que a gente possa realmente ter essa sessão ocorrendo. Porque enquanto a professora Elvira, no dia quando ela estiver de férias, cadê? Né? Qualquer coisa assim, não tem. E a professora Cristiane também tem trabalho importante. A professora Rosa Brim está sempre aqui discutindo a parte de imagem. O professor Freitas aqui hoje vai ser o patologista. E Felipe tem assim, ó, colaborado aqui, interno aqui, né? Eu tenho assim dito aqui, tinha sessão na clínica dos internos aqui. Antes, quer dizer, eles discutiam os casos, ela apresentava a patologia, entendeu, Rosa? Uma coisa interessante e a gente vai voltar. Então, hoje aqui, pessoal, nós vamos ter aqui, na moderação, o professor Ricardo, grande clínico aqui. O professor Marco Luna está aqui para fazer a crítica que ele gosta de fazer também. Então vai ser uma sessão muito interessante. E aí Luiz Queiroz aqui. Luiz Queiroz foi residente brilhante aqui desse hospital. Brilhante, você é um excelente residente. Eu posso dizer porque eu fui ser preceptor. Aqui foi, né? Então, eu disse, esse caso aqui é uma pessoa ótima aqui, tem pós-graduação, mestrado, doutorado e fora, inclusive aqui na Bahia também, de forma que, professor Ricardo, menos foram breves palavras, porque você que hoje é o coordenador aqui dessa sessão, ok? Bom dia a todos. Só para registro, a maior parte da plateia é da cardiologia, mas que é a clínica médica, né, patologia? Bem, quem vai apresentar o caso, eu vou adiantar, senão tem pessoas ilustres aqui, eu vou pedir desculpa, eu não vou apresentar a todos. Felipe vai apresentar. Felipe é um estudante que vocês conhecem, pessoa dedicadíssima ao aprendizado dele e nosso, viu? É louvável. E quem vai discutir o caso do ponto de vista clínico, eu vou apresentar mais detidamente Luiz, porque ele é convidado aqui, embora ele seja uma pessoa da casa. Eu só vou fazer só um registro dele. O professor disse que ele foi um excelente residente, na visão de professor. Eu, na época, eu sou mais novo que ele parece mais novo. Na visão de quem era estudante e quem era R- dele, eu posso dizer que ele foi um brilhante residente. Porque lá vamos dizer assim, no chão da fábrica, ele era brilhante. Então, muito obrigado pela sua presença, Luiz. Vamos, Felipe. Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe Fialho, sou interno do 5º ano, atualmente no rodízio de obstetrícia, mas sempre dando uma fugidinha para voltar aqui para a clínica. Bem, nosso caso de hoje é uma paciente do sexo feminino, 39 anos, parda, solteira, evangélica, com ensino fundamental incompleto, dona de casa e natural e procedente de Ilhéus. É uma paciente que vem como queixa principal com a dor em hipocôndrio direito, há cerca de 3 anos. Era uma paciente previamente rígida e conta que há cerca de 3 anos, desde abril de 2021, passou a apresentar episódios de dor incólica em hipocôndrio direito, com irradiação para dorso, atingia 10 em 10 nas crises intensas, associada a anorexia, astenia e náuseas. Teve piora aos esforços e sem fatores de melhora descritos. Ela evoluiu ao longo de 2021, no período de um ano, com manutenção dessa sintomatologia da dor e uma perda ponderal involuntária de cerca de 15 quilos, fazendo uso sistemático de tropinal, né, que é dipirona com antiespasmódico, para controle álgico. Ao longo do ano de 2022, ela passou a cursar também com colúria, icterícia discreta e elevação importante de enzimas canaliculares, sendo iniciado o segmento no ambulatório Magalhães Neto para investigação etiológica em novembro de 2022. Em janeiro de 2023, ela iniciou um quadro febril concomitante, o que motivou o internamento no UPS para melhor manejo diagnóstico e intervenção terapêutica. De história adicional, o paciente referia também que desde a infância, aproximadamente desde 7 anos de idade, já apresentava episódios isolados de dor abdominal difusa, só que não tem maior caracterização nem relato de investigação prévia. Negroprurido, disfagia, sintomas dispépticos e alterações no ritmo e características das fezes. Interrogatório sistemático, a paciente não tem nada digno de nota nesse momento. Dos antecedentes, é uma paciente que não tinha alergias nem comorbidades prévias. De cirurgia prévia, ela tem a colestectomia secundária, uma litíase biliar aos 21 anos de idade. De medicamento de uso contínuo, ela só usava o tropinal, de 12 em 12 horas. Uma paciente que teve um parto normal há cerca de 10 anos,
sem outros achados dignos de nota. Epidemiologia negativa para Chagas e citossomose, de antecedente familiar. Importante destacar que a mãe era portadora de anemia falciforme e de hábitos de vida negava tabagismo e etilismo. Quanto ao exame físico, o que é importante de se destacar aqui no momento é que a paciente é admitida no hospital ictérica, 2 cruzes em 4. No exame abdominal, possuía a cicatriz da colestectomia aberta em hipocôndrio direito e uma hepatomegalia que não foi descrita o tamanho, né, da hepatimetria no exame físico. Então, diante, né, fazendo uma síntese do caso, então a gente tem uma paciente do sexo feminino de 39 anos que apresenta dor intermitente em hipocôndrio direito, associada a uma perda ponderal importante há cerca de 3 anos, além de icterícia e colúria, junto com elevação de enzimas canaliculares há cerca de 2 anos. A partir disso, vamos às principais hipóteses diagnósticas. Passar a palavra para o professor Barberino. Permissão aqui ao comandante aqui, ao moderador. Então, você poderia explicar o que são enzimas canaliculares aqui para o pessoal? Talvez tenha estudante aqui que a gente sempre diz assim, para vir estudante também do primeiro semestre aqui, que a gente acha interessante o raciocínio clínico, eles já começaram a treinar o raciocínio clínico desde o início, e começar a fazer correlação com o que eles veem lá na fisiologia, na anatomia, em outras disciplinas. Então é interessante ele ouvir aqui. Eu até vou sugerir a você começar perguntando qual seria a sua lista de problemas. Eu acho mais interessante você fazer essa primeira pergunta, é isso aí. Depois você tem uma lista de problemas, que a lista de problemas você pega as coisas que são realmente assim relevantes e que você tem certeza que tem. Porque depois você pergunta as hipóteses diagnósticas, tá certo? Quer dizer, você fez uma coisa muito importante, que é isso aqui, representação do problema. Porque isso aí é uma síntese, tá certo? O estudante que está começando agora, no primeiro semestre, ele não vai fazer uma coisa bonita como você fez aqui. Ele vai ter mais dificuldade de pegar um caso complexo e dizer, faça aí uma sentença. Só que a nossa cabeça de clínico raciocina assim. Você vai fazendo representações de problema ao longo do que você colhe história, exame físico, você vai fazendo sínteses. E isso lhe ajuda ao seu raciocínio clínico, está entendendo? Então, vou dizer assim, você vai falar enzimas canaliculares, o que é? Vai citar e eu começaria, vocês concordam? Os discutidores, então, que você pergunte a sua lista de problemas, hipótese diagnóstica e outros dados, e o que você solicitaria, por exemplo, para avaliação desse paciente, mais de exames. Ok? Eu vou pedir permissão, que eu vou ter que sair, que eu vou viajar, mas eu sei que vai ser uma belíssima discussão. O bom é que vai ficar gravado, né? Vai estar na internet, né? Está no YouTube, então vai ficar gravado. Vai estar para sempre, hein? Pronto, então, em relação à primeira pergunta, professor, quando a gente está falando de avaliação de perfil hepatobiliar, nós temos a avaliação, por exemplo, das enzimas das transaminases, para evidenciar para a gente se existe algum tipo de lesão hepatocelular, e de maneira complementar, nós também temos as enzimas canaliculares, dentre as quais eu cito fosfatase alcalina e GGT, que nos auxilia para trazer esse padrão de lesão, talvez, em árvore biliar ou algum tipo de congestão nessa via. Quanto à lista de problemas... Quando a gente vai pensar na avaliação, né, do fígado, eu acho que é interessante a gente, inclusive relacionado ao quadro clínico, a gente pedir, digamos assim, um painel, uma função hepática, a gente divide em três possibilidades. A primeira possibilidade é uma possibilidade de inflamação, ok? Inflamação, AST, ALT. Isso é uma forma bem resumida. Segundo, eu vou para a parte de colestase ou alteração canalicular. Aí eu peço fosfatase alcalina e gama-GT. Então, quando eu estou avaliando já... E a outra coisa é a capacidade de síntese do fígado. Se esse fígado sofreu a ponto de perder a sua capacidade de síntese. Então, eu vou avaliar o parênquima hepático. Para fazer isso, eu peço tempo de protrombina e albumina. São extremamente importantes. A partir de quando eu bato o olho numa paciente com dor abdominal, eu já vou me dirigir para um determinado lugar, a depender do exame laboratorial. Então, falta ainda a questão da bilirrubina, que é interessante, mas não para a avaliação do fígado.
A bilirrubina é importante para você fazer um grande diagnóstico diferencial entre as síndromes ictéricas. Essa síndrome é pré-hepática, é hepática, é pós-hepática, ou seja, essa síndrome, se ela for pré-hepática, ela vai estar ligada ao metabolismo da bilirrubina. E aí, a bilirrubina vai ter predominância. Predominância não significa que vai ser só a bilirrubina indireta ou não conjugada, mas vai ter predominância de bilirrubina não conjugada. E se eu tenho algo que seja hepatocelular, hepático ou pós-hepático, então, muito provavelmente, eu terei uma bilirrubina conjugada elevada, um predomínio de bilirrubina conjugada. Você botou esse algoritmo na cabeça, você pam, eu vou para cá e vou para cá. Aí, desculpe já falando, o próximo exame, que seria um divisor de águas, é o exame de imagem. Vamos começar pelo exame mais simples. Você começa e pede um ultrassom, paciente ictérica, certo? Com dor abdominal, eu quero um ultrassom. Para ver o quê? O ultrassom pode me mostrar cálculos, o ultrassom pode me mostrar determinadas outras coisas que levam ao radiologista a imaginar, a ver que tem... Olha eu errado. Olha eu errado. Pare bem com a minha sugestão. Primeira coisa, a lista de problema, tá certo? Porque depois a gente pode diagnóstico. Depois que você vai perguntar para ele o que é que ele precisa. Me calo agora. Não, peraí, vem cá. Me calo não. Você pode fazer as perguntas que eu sugeri. Sou eu ou é Ricardo que vai fazer isso? Então, pessoal, diante disso, desculpe os spoilers que foram dados, né, professor? Professor. Diante disso, quais são os problemas que vocês veem, as coisas que são essenciais nesse caso? O que é que vocês acham? Vamos lá. Olha, aqui é o lugar para errar. Se a gente não tiver o direito de errar, de colocar coisa, mesmo porque ninguém é dono da verdade, não. O caso clínico é uma probabilidade. Ele não é certeza, não. Quem tem, às vezes nem o patologista tem a certeza. Tá, é difícil, gente. Então vamos lá. Eu acerto, né? Tem dor ali em palcão direito, acho que é um problema. Perfeito. Vocês concordam, né? Dor. E dor é um mundo, né? Dor. Ah, eu estou com dor abdominal. Dor abdominal é um mundo. Então, o professor Antônio Alberto já traz dor em hipocôndrio direito. Poderia ser uma dor em epigastro, poderia ser em fossa ilíaca direita. Tudo isso nos dá uma ideia de topografia, ok? Dor em hipocôndrio direito. O que mais? Eu colocaria mais uma coisa no dor em hipocôndrio direito. Porque você pode colocar na lista de problema coisas que estão relacionadas à dor. O que é que vocês sugerem que eu colocasse? Como é? Dor em hipocôndrio direito tipo cólica. E tem mais um dado que eu acho que é importante. Recorrente ou intermitente. Vocês concordam? A lista de problema, como falou o professor Antônio Alberto, ela precisa, tem certeza, é isso que está acontecendo? Está lá. Aí você olha um caso, faz P1, dor em hipocôndrio direito, intermitente e tem uma outra coisa, em cólica. A coisa da cólica eu coloco assim porque ela pode nos atrapalhar um pouco, porque na verdade a dor biliar, eu não estou querendo dar spoiler não, mas assim, se a gente pensa em dor biliar, a dor biliar nem sempre é em cólica, tá? Então, para a gente não tirar do nosso raciocínio isso, porque isso depende muito da questão da contração da vesícula e da via biliar, né? Ela tem um marca-passo que às vezes é mais demorado. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor cólica. Se você for olhar assim, ela faz um espasmo prolongado e depois ela solta. Se você for olhar num gráfico assim temporal, ela é uma cólica, mas não é aquela cólica do intestino, que o marca-passo é diferente, né? A paciente faz dor o tempo todo. Ok? Parou, melhorou. Ou uma cólica renal, que o paciente sente e depois melhora. Ok? Então vamos lá. Eu, como estudante, quero lhe perguntar, e no caso que o paciente tenha, além daquele sintoma, um outro sintoma que esteja correlato, a gente deve colocar junto, não? Então, toda vez que ela fazia a dor, ela ficava ictérica? Fiquei com essa impressão. Porque isso aí seria um marcador importante para realmente juntar para a gente que o problema estava aqui, ou no fígado, ou na via biliar. Vocês querem pronunciar de alguma forma?
Bem, além disso, me pareceu que essa paciente ela fez um episódio diferente aí, e depois isso sumiu de informação, que foi ter febre. Tanto é que na hora você nem colocou. Acho que a febre aconteceu, mas a febre não foi uma constante. Não é isso, Felipe? A febre foi o que motivou o internamento dela atual. Vou apresentar a evolução dela em relação ao manejo que fizeram com a febre dessa paciente. Mas a história prévia ao crônico é o que está representado. Bem, eu que não sou especialista, vou ver leigamente o que eu entendi. Que era uma senhora relativamente jovem, mas que veio com quadro de dor crônica abdominal, que logo ele falou assim, previamente rígida, mas parece que desde a infância ela tinha dor. E aos 21 anos foi feita uma colestectomia nela. Então, essa dor aí foi interpretada a essa época, que era por cálculo. Tanto é que ela fez. Já teve outro problema, que foi a colestectomia. Vai para a lista de problemas da paciente. Quer dizer, foi um problema que teve lá, pode estar com um problema até resolvido, mas está na lista de problemas. Então, isso aqui tem que ser citado também. Concorda? Concordo inteiramente. Inclusive, a gente precisa perguntar, né? O que fez uma paciente de 21 anos formar cálculo tão cedo e fazer uma colestectomia? Isso tem que estar na nossa cabeça. A mãe era falcêmica. Essa paciente foi testada para falcemia? Excelente pergunta, porque quando você falou que a icterícia é um problema, necessariamente não tem exatamente correlação com a própria dor. Provavelmente tem, mas lembrando das causas de icterícia, tá certo? Aí se você lembrar aqui, quer dizer, mãe, olha, se a mãe é falcêmica, ela pelo menos é heterozigota. No mínimo, ela tem que ser heterozigota. Então a gente está colocando uma coisa que necessariamente não tem correlação. Eu não entendi, é uma provocação, eu não entendi por que é que o professor Freitas fala que uma paciente falcêmica, o que é que tem a ver isso com cálculo de vesícula? Pelo amor de Deus. Cadê vocês? Peraí, desculpe. Bom dia, eu sou residente externo do Santa Isabel. A gente sabe que o paciente com anemia falciforme ele tem uma probabilidade maior de fazer hemólise e por conta disso vai ter uma elevação da bilirrubina indireta e geralmente os cálculos de pacientes com doenças hemolíticas têm uma característica morfológica diferente, que são cálculos negros, né? Pretos. Então, de fato, só dando uma impressão do caso, eu também achei muito estranho uma paciente de 21 anos fazer uma colestectomia, tem esse passado desde a infância que tem dor e tal. Pela epidemiologia, a gente sabe que a paciente que faz colecistite por cálculo, geralmente é aqueles 4F, né? FORI, FET, female, paciente de 40 anos, obesa, mulher, enfim. E foi isso que me chamou a atenção. E também concordo com o professor ali que esse antecedente de anemia falciforme é importante, esse paciente deveria ser testado. Alguém mais da plateia quer falar? Eu vou ter que... E só para lembrar, essa paciente fez uma coisa nova, vou chamar a atenção de novo, que é uma paciente com história de dor crônica, tal, com elevação de enzimas caniculares, icterícia, e quando ela chega no hospital, ela está com febre. Ela não tem uma história de febre prolongada não, mas ela está com febre. Então, nesse momento, é uma coisa que deve se dar atenção, porque pode ser o evento fatal, às vezes, é isso aí. Vou apresentar agora a evolução da paciente, né? Então, trazendo também uns exames laboratoriais e o que temos de informações, de dados para enriquecer mais a nossa discussão. Bem, a paciente ela foi atendida, né, como havia falado, primeira vez no nosso ambulatório, em novembro de 2022, pela equipe da cirurgia geral, da segunda clínica cirúrgica. Ela já tinha um anátomo patológico do fígado com achado de hepatite crônica, tem apenas essa descrição em prontuário. De exames laboratoriais que ela trazia à época, o que chamava a atenção era um aumento de transaminases, mas bem discreto, um aumento importante de enzimas canaliculares, FA de 1.382, GGT de 778. E uma bilirrubina total já tocada a 1,68, mas nessa época ela ainda não tinha icterícia, é importante destacar. Com sorologias para hepatite B não reagentes, e tinha também esses exames solicitados logo no início, alfa-feto, CEA e CA125, que o professor certamente vai fazer algum comentário em relação a isso em breve. Ela também trazia já uma ressonância de outubro de 2022, infelizmente só temos o registro, porque era uma
ressonância externa, que mostrava sinais de hepatopatia crônica, dilatação de vias biliares, mais profundamente de vias intrahepáticas, representando algum grau de colangiopatia. O paciente também tinha um conteúdo obliterando de maneira mais pronunciada ducto biliar hepático comum, ramos biliares interhepáticos mais à direita, um achado indeterminado, porém suspeito para acometimento neoplásico de via biliar, considerando a possibilidade de colangiocarcinoma. Esse caso ele foi discutido com a equipe da cirurgia hepatobiliodigestiva em dezembro de 2022. Foram solicitados exames pré-operatórios para que a paciente viesse fazer uma drenagem biliodigestiva. De exames, o que mantinha-se alterado é uma bilirrubina total levemente tocada, as transaminases também um pouco aumentadas e as canaliculares permaneciam elevadas, GT de 613, FA de 881. Essa paciente, então, ela foi admitida na enfermaria 4A em janeiro de 2023, onde foi realizada a colangiografia transhepática, drenagem biliar transparieto-hepática e biópsia também. Ela retornou, recebeu alta após a biópsia, retornou ao ambulatório de cirurgia geral, ainda mantendo a mesma queixa de dor, fazendo uso de sintomáticos, aguardou o anátomo patológico ainda em fevereiro de 2023. O resultado do anátomo patológico chegou em maio de 2023 no retorno e a paciente foi encaminhada para gastrohepatologia clínica. Novamente, os exames que ela possuía ao longo desse ano mostravam, né, já uma normalização dos níveis de transaminases agora, mas permaneciam aumentadas as enzimas canaliculares, e a biópsia de via biliar extrahepática evidenciava um espessamento fibroso parietal, ausência de infiltração neoplásica e ausência de processo inflamatório específico. A paciente passou pela gastrohepatologia em julho de 2023, sendo feita a IH para melhor investigação clínica, com a recomendação de nova realização de CPRM, suspeitado de CEP à ocasião, colangite esclerosante primária, suspeitado de colangiocarcinoma. A paciente foi internada na 4B em setembro de 2023, quase ali 2 meses depois. Nessa ocasião, ela estava apresentando febre, né, e por ter febre há 5 dias antes da internação, foi iniciado o Tazocin para a paciente. Ela fez um esquema de 10 dias com Tazocin, realizado nova biópsia hepática, reposicionaram o dreno no dia 14 de setembro de 2023. Essa outra biópsia que a paciente fez mostrava um tecido conjuntivo fibroso denso, a ausência de tecido hepático na amostra em um agregado linfóide apenas. E a paciente retornou para a cirurgia geral em outubro de 2023, né, ainda para discutir qual seria a proposta terapêutica dela. Nisso, ela permanecia ainda com dor e foi internada em novembro de 2023 para preparo cirúrgico. Foi feita revisão de dreno, fibroscan, e a hepatectomia direita estava programada e precisou ser reagendada por defeitos técnicos no centro cirúrgico. Aí ela recebeu alta no dia 13 de dezembro e foi admitida novamente no dia 15 de fevereiro de 2024. E aqui eu destaco os exames que a professora... Aí os exames, ela possuía novamente transaminases levemente aumentadas e permanecia com as canaliculares aumentadas, sendo que agora já possuía uma bilirrubina mais destacada, de 3,33, às custas de bilirrubina direta. A professora Rosa agora vai apresentar a imagem do caso. Ô Rosa, me desculpe, eu vou fazer uma pergunta. Eu não dou para ser moderador, não. Eu gosto de ficar lá, porque eu sou mais estudante. Eu fiquei na dúvida porque eu entendi que essa paciente precisava de um diagnóstico. Ela vinha sofrendo com dor, não tinha um diagnóstico preciso. A biópsia, para mim, não esclareceu. Eu entendi que ela deveria fazer a biópsia. Eu não entendi por que foi drenada a via biliar, porque ela não estava com colestase, não tinha colestase importante. A bilirrubina era 1,3. Aí então eu fiquei na dúvida. A ideia que eu tenho é que provavelmente, através da drenagem, né, provavelmente se tiver a pinça, pode ter sido feita uma biópsia da via biliar. Entendeu? É a única ideia que eu tenho. Não sei se André, doutora Elma. Eu concordo plenamente com o Ricardo. Veja bem, no que é que nós temos? Nós temos uma mulher jovem que tem um quadro de colestase, que tem predominantemente uma colestase, que faz uma cirurgia que eu não sei se devia ter sido feito na época, a não ser que ela tivesse uma colestite aguda, porque ela tinha cálculo de bilirrubinato, assim como o residente bem explicou.
Então, eu também não entendi a primeira cirurgia. Depois, era uma paciente que tinha que ser investigada, já naquela época, para uma colestase intra ou extrahepática. Então, para os estudantes, seriam doenças que estejam comprometendo o parênquima, predominando colestase, ou um paciente que tivesse uma obstrução biliar, que parece que ela não tinha. Entendeu? Então, assim, foi abordada uma vesícula, depois se encontrou uma dilatação de via biliar intra e extrahepática, mas sem icterícia. Então, eu não entendi porque essa abordagem imediata, lá nos primórdios, lá 2022, da via biliar com drenos, etc, etc. Ela precisava de um diagnóstico. E a imagem ia ajudar muito, junto com a bioquímica e o quadro clínico da paciente. Então, eu vou esperar a doutora Rosa comentar a imagem para saber o que a gente comenta após isso. Concorda, Luiz? Prazer grande ver o doutor Luiz aqui hoje. Nosso ex... Não. Como a gente chama assim, levemente tocados, e ela tinha uma fosfatase alcalina muito elevada. Então, isso dá a pista de que há algo nessa via biliar, né? Eu juntaria isso, e aí a gente tem que juntar, o clínico vai para frente e vai para trás. Mas a história dessa paciente é uma paciente de dor abdominal intermitente em flanco direito, em hipocôndrio direito. Eu não sei como foram esses episódios, porque não estão bem documentados. Se essa paciente fez colúria, se ela fez acolia, se ela fez surtos de icterícia. Aí eu tenho que pensar em algo obstrutivo dentro dessa via biliar, mas aí eu já vou para coisas mais raras, quer dizer, uma doença das vias biliares, que pode ser inclusive uma doença congênita, uma vez que essa paciente tem história de febre, de dor desde os 7 anos de idade, né? Perfeito. Perfeito. Foi uma coisa que eu prestei atenção na história. Ela refere en passant que ela tinha dor quando era criança, mas não caracteriza nada. Eu também tinha dor quando era criança. Não, só, assim, sem entrar no mérito de cirurgia ou não, só para... do ponto de vista assim, conceitual, para os estudantes aqui, residentes que estão aqui saberem, então, colestase hepática, para os hepatologistas, a gente vê mais como, na verdade é o conceito, né? É uma obstrução do fluxo da via biliar e que não necessariamente tem que ter icterícia, tá bom? A colestase pode ser com icterícia ou sem icterícia. Então, a colestase laboratorialmente se traduz pelo aumento da fosfatase alcalina, principalmente, e da gama-GT. A gama-GT também pode se levar em situações que não sejam colestase hepática. Então, quando a gente fala assim, colestase hepática, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a elevação da fosfatase, e habitualmente a gama-GT vem elevada de forma associada. Aí depois você tem que ver se tem icterícia ou não, pode ser uma colestase ictérica ou anictérica. E é o paciente, assim, que quando você tem um aumento da fosfatase alcalina e gama-GT, de uma forma expressiva, como eu vi aqui nos exames, aqui no momento que cheguei, a gente pensa numa doença hepática da via biliar. Então, uma doença hepática colestática, na verdade, não, da via biliar não, é uma doença hepática colestática. Então, a doença hepática colestática pode ser intrahepática e você pode ter um componente também extrahepático. Então, quando a gente pensa em doenças intrahepáticas, a gente pensa, né, uma colangite inflamatória. A colangite inflamatória foi falado em algum exame de imagem. A gente pensa na colangite esclerosante. Na maioria das vezes é primária, você pode ter um colangite inflamatório de outras causas, né, paciente crítico. E você tem outras doenças hepáticas, às vezes biliares, que você tem a colangite biliar primária, que a gente fez já numa paciente de uma faixa etária entre 40 e 60 anos, mas que a gente não chama de... Não é diferente da colangite esclerosante primária, né? Não é uma colangiopatia inflamatória, como a gente não chama de colangiopatia inflamatória. Até Freitas até dizer se chamaria o nome de colangiopatia inflamatória. Quando fala colangiopatia inflamatória, colangite esclerosante é o que vem à mente. E tem as doenças, às vezes, biliares, como Caroli, você tem calculose intrahepática também, litíase intrahepática, LPA, que são doenças que acabam também atingindo a via biliar, mas não estou dizendo que seja o caso da paciente. Então, a imagem é fundamental para guiar a clínica e depois nós vamos ter a histologia que vai definir o diagnóstico, mas a imagem para a gente é essencial. Eu fico muito honrada, primeiro de estar com os meus professores que me orientaram a pensar... Eu falo Freitas, eu falo Elma...
que me orientaram a não ser uma fotógrafa de interiores, mas sim uma radiologista. Então, por isso, a primeira coisa que eu coloquei foi o resumo, porque eu estava completamente perdida, até porque essa é uma coisa recorrente no nosso meio, de que os pacientes com longa história que chegam ao nosso hospital, chegam com essa história completamente alterada. Então, o exame que eu tive acesso já foi um da via biliar drenada, né? Então, o que seria o padrão fundamental para o meu diagnóstico, eu já não tive. Então, eu fiquei pensando, né, que era uma paciente de sexo feminino, 39 anos, com episódios recorrentes do abdominal desde os 7 anos, tendo realizado colestectomia há 18 anos por litíase biliar, evoluindo com episódios frequentes de colangite e perda ponderal intensa. Então, essa perda ponderal, eu acho que talvez tenha sido o que motivou essa abordagem à via biliar, que vocês estavam discutindo, buscando uma neoplasia. Ela chegou a ter um exame de imagem que eu não tive acesso, dizendo que tinha uma obstrução e que podia ser uma doença maligna. Então, o que fica na cabeça da gente essa é uma patologia congênita ou é uma patologia adquirida? Ela é intra ou é extrahepática? E aí eu me lembro de Dr. Lira, né, com quem eu tive a honra de trabalhar, e que me botava em grandes apertos, porque ele mandava pacientes dizendo assim, tem coledocolitíase para eu fazer ultrassom, né? E ultrassom, se puder apagar a luz, como é que a gente... Ultrassom é o melhor dos métodos, porque é o mais acessível, é o mais barato, vai à beira do leito, mas ele tem algumas limitações. E uma das limitações é justamente a gente conseguir enxergar, né? Por isso que o ultrassonografista fica na sala escura. Porque se tiver muita luz, a gente não consegue ver. Então, vocês estão vendo por que é que a gente precisa estar realmente no ambiente escuro. Então, só para poder dar um referencial, no fígado, a gente toma como referencial os vasos, a veia cava, as suprahepáticas e o sistema porta. E é importante vocês perceberem a diferença entre eles. No sistema cava, você não tem essa coisa ecogênica que tem aqui. Mas vocês lembram que na anatomia é a tríade portal. Você tem o sistema porta, né, o sistema biliar e a artéria. Então, é a tríade portal. Então, quando você tem uma dilatação, que obviamente não é dessa paciente, porque como eu estou dizendo para vocês, quando ela veio para cá, os exames que a gente tem já é da via biliar drenada. É só para vocês terem uma ideia de como é que é o raciocínio da imagem. Porque está todo mundo dizendo, é a imagem que vai definir, mas vai definir como? Então, a gente tem esse padrão de uma dilatação de vias biliares com a formação da imagem duplo cano. Vocês estão vendo por que a gente chama de duplo cano? Porque você tem, ao mesmo tempo, a via biliar, né, e o sistema porta juntos. Então, eles ficam duas coisas ao mesmo tempo. E isso se faz ainda mais importante ao nível do hilo, porque você pode ter uma dilatação tão grande que fica até maior do que é a veia porta. E que a gente só vai distinguir quem é quem quando a gente coloca o Doppler. Porque aí, com o Doppler, você vê quem tem fluxo e quem não tem. Então, vejam como é importante a gente ter uma ideia da morfologia. E na tomografia não vai ser diferente. Esse é um padrão normal também, que da outra vez eu até mostrei para vocês, né, com toda a definição das estruturas, né, e a relação com as estruturas, por exemplo, como o pâncreas, né, como a gente tem a proximidade ao nível do hilo, do pâncreas e da via biliar propriamente dito. Se a gente tiver uma dilatação, que seria o correspondente àquela imagem de ultrassom que eu mostrei para vocês, a imagem do duplo cano que eu falei para vocês é isso aqui, ó, você tem o sistema porta e as vias biliares dilatadas. Então, dá para identificar exatamente como é que é. A tomografia tem a vantagem de que você pode fazer múltiplos cortes e vê-los em sequência. Então, você vê aqui, ó, via biliar intrahepática, lobo direito, o lobo esquerdo. Você vê chegando aqui ao nível do hilo e você vê aqui o pâncreas junto com o duodeno. Olha como você tem o arco duodenal aqui representado.
quando a gente tem uma dilatação focal, então eu mostrei para vocês uma dilatação difusa. E agora eu vou mostrar uma dilatação focal. E aí eu vou mostrar nos 3 métodos, que é o quê? A ultrassom, que você vai ter, ao invés de ter aquele duplo cano, você vai ter saculações, né? E essas saculações têm uma peculiaridade de ter uma coisa brilhante nesses sacos, né? E quando a gente vai para a tomografia, fica mais uma vez mais fácil de entender o que é. Isso é a via biliar dilatada, isso é o sistema porta. Então, eles têm uma correlação. E a grande vantagem da ressonância é que você pode fazer essa identificação dessas saculações sem injetar nenhum contraste. É por isso que a colangio-ressonância tem ganho tanto prestígio, porque além de fazer sem injetar nenhum contraste, você ainda pode fazer a reconstrução em vários planos. Então está aqui uma colangio-RM normal, onde você tem a vesícula, onde você tem a via biliar, e uma com cálculos, né? Que aquela época, quando eu estava trabalhando com o doutor Lira, isso era uma raridade. O que a gente tinha que fazer era no ultrassom diagnóstico. Hoje, você consegue fazer muito mais fácil com a colangio-RM. E por isso, a CPRE, que era o exame diagnóstico naquela época, hoje é exclusivamente um exame terapêutico. Você só faz quando você tem identificado qual é a sua patologia. Então, voltando ao que Elma colocou, eu acho que aquela paciente merecia ter feito uma investigação das vias biliares com uma colangio-RM desde o começo. Porque aí sim a gente poderia ter caracterizado melhor se era uma litíase biliar exclusiva, se tinha alguma alteração ao nível da via biliar de uma forma geral, porque a gente só tem descrições depois da colestectomia. Então, antes da colestectomia, a gente não tem. E, só para poder acrescentar um pouco mais do que hoje a tecnologia pode trazer para a gente, então você tem aqui a colangio-RM, onde você tem uma falha de enchimento, né? E você pode usar o contraste para poder documentar de que efetivamente aquela falha de enchimento está dentro da via biliar, porque a via biliar não se enche de contraste. Esse é um contraste específico para a via biliar que não está sendo eliminado. Então, para lesões ainda menores, como por exemplo pequenos cistos de colédoco, que seria uma coisa congênita que poderia justificar, a gente tem a possibilidade de, injetando o contraste, fazer a documentação dos pequenos cistos. Então, voltando à nossa paciente, né, que, como eu disse para vocês, eu só tive acesso a imagens quando ela já estava drenada. O que a gente percebe é uma predominância do lobo esquerdo em relação ao lobo direito, uma dilatação focal de todo esse lobo direito, com aquele aspecto de você ter a via biliar e a via porta, né, ressaltada, né, aquelas imagens em anel. E o que chama a atenção é que também o ducto pancreático está dilatado, né, e que você não tem nenhuma alteração ao nível de rins, que seria uma coisa importante para a gente pensar nas doenças císticas, que geralmente se associam, né. Eu não vi, mas essa já era uma... A gente vai ver aqui todas as imagens em conjunto. Eu ressaltei apenas o que eu achava mais importante, mas aqui a gente vai ver Então, o exame, a grande vantagem da tomografia em relação à ressonância é que ele é mais rápido, né, mais dinâmico, e vai dando possibilidade da gente ver de uma forma bem ágil aquilo que eu tinha selecionado como as imagens. Então, veja que aqui a via biliar está drenada, né, o colédoco que Elma está me perguntando, tá vendo? Ele está drenado, então eu não tenho nem como identificar exatamente onde é que está o colédoco. Na tomografia, não. A gente precisaria dessa pesquisa na colangio-RM. Na tomografia é mais difícil, né? Mas a gente tem que considerar que não é uma coisa que... para a gente documentar que foi uma alteração cirúrgica,
retrospectivamente é muito difícil, né, no método de imagem, porque você vai estar com um dreno passando lá. Para dizer se foi ou não, é muito difícil. Então, eu lamento não poder ajudar muito, né? O diagnóstico diferencial seria com doença hepática policística, que não parece, até porque você tem uma predominância do lobo esquerdo sobre o direito, parece ser realmente um acometimento focal, apenas do lobo esquerdo, ou do lobo direito, com sinais de redução desse... Seriam cistos peribiliares, que também não parece ser realmente a via biliar. Amartomas biliares, que podem ser cistos, mas não tem nenhuma característica disso. Uma colangite esclerosante primária, tão focalizada também não acredito que seria. Uma colangite piogênica recorrente e uma dilatação biliar obstrutiva, que é o que a professora Elma está chamando a atenção. Mas, do ponto de vista de imagem, a gente só vai para isso por exclusão, porque não é nenhuma das outras, né? Então, vai para a patologia o resultado. Sim. Mas eu pensei em colocar como primária para poder diferenciar. Começar a abordar cirurgicamente desde o início. Uma mulher jovem que faz quadro de colestase aos 21 anos, embora a dor seja importante, não necessariamente tinha que tirar a vesícula de imediato, né? Ela não fez um quadro de colangite. Desculpe, Luiz, era você que tinha que falar. Ela não fez um quadro de colangite de início, nem de uma colestite aguda. Foi tirada aos 21 anos, então eu fico perguntando, será por que não fez uma exploração? As colestases são múltiplas. Inclusive, nos jovens, você tem que pensar, tem colestase hereditária, que predispõe à formação de cálculos, nas PFICs da vida, etc. Na verdade, nessa época, né, porque pelo menos o que eu imagino, essa paciente fez uma colestectomia, mas não é documentado exatamente por que ela fez a colestectomia, se ela tinha sintoma, se não tinha sintoma. Então, o raciocínio inicial é, por que uma mulher de 21 anos faz? Claro que o mundo está mudando, os distúrbios, né? As pessoas estão tendo coisas mais precocemente. Mas eu pensei em associar isso. A primeira, é uma linha diagnóstica. Né? Será que essa colecistite, essa colelitíase da paciente está relacionada, por exemplo, com hemólise, porque a mãe da mulher tinha anemia falciforme, como falou o professor Freitas, pediu uma eletroforese de proteínas, ou de hemoglobina, mas veja que ela evolui de um outro jeito. Ela evolui como uma paciente que faz um quadro colestático e com dor, porque colestase com dor, eu vou pensar em determinadas coisas, né? Colestase sem dor, eu vou pensar em algo mais hepático, né? Colestase com dor, eu vou pensar ou em transtornos, distúrbios, vamos dizer assim, císticos do colédoco, dentre elas a doença de Carolita lá, e essa paciente tem uma história recorrente, não dá para afastar essa possibilidade, não é? E também colangite esclerosante primária, não é? A possibilidade dessa paciente que está com dor, uma dor recorrente e uma degeneração, ela vai seguindo para uma outra manifestação. Num determinado momento, essa paciente dá uma guinada. Qual é a guinada? Ela começa a perder muito peso, não é? Com a manutenção daquele quadro clínico de dor abdominal. E aí a gente tem que lembrar que esses pacientes que têm doenças de colédoco, não é? E doenças de vias biliares, são pacientes, inclusive, algumas dessas manifestações estão ligadas a muita fibrose. Parece que a paciente pode ter muita fibrose. Então, essa paciente pode ter desenvolvido um colangiocarcinoma. Né? É uma paciente de risco para colangiocarcinoma. Né? A gente não pode afastar essa possibilidade. Por que ela tem tanta perda de peso? Aí eu até botei um esquemazinho ali, né? Que é a gente fazer a avaliação. Talvez seja didático a gente passar aí o slide rapidinho. Eu vou fazer uma coisa aqui didática, eu sei que tem várias pessoas aqui que estão iniciando o raciocínio, provavelmente estão iniciando o raciocínio clínico. Então a gente pega todos,
os problemas. E depois a gente agrupa. A gente pega todos os problemas, depois a gente vai agrupando os problemas. Problemas que podem ser agrupados, devem ser agrupados, né? Então a gente tem dor abdominal intermitente em hipocôndrio direito. A gente tem icterícia mais colúria. Eu não vou botar icterícia e depois colúria, porque obviamente os dois estão ligados, né? Eu vou colocar perda de peso. Vou colocar febre. Vou colocar a colecistectomia aos 21 anos para ver o que é que eu vou fazer com isso, se isso tem importância ou não tem importância na história da paciente. E vou colocar aqui embaixo mãe com anemia falciforme, né? E obviamente que isso aqui vai guiar o meu raciocínio. Já ia falar próximo, mas sou eu. Bom, muito provavelmente essa paciente está fazendo uma síndrome. É uma síndrome, né, colestática dolorosa, porque eu já estou sabendo que essa paciente tem uma fosfatase alcalina muito elevada, né? Se a paciente, antes da paciente ter qualquer coisa, eu já colocaria dessa forma dor abdominal intermitente, hipocôndrio direito, icterícia e colúria, mesmo sem os exames. Por quê? Porque a paciente tem icterícia, colúria, eu acho que essas coisas estão agrupadas. Dor abdominal, gente, é um mundo. Toda vez que a gente tem uma dor abdominal, a gente tem que buscar coisas que nos ancorem, né? Então, dor abdominal com diarreia, dor abdominal pós-alimentar, ok? Senão a gente fica absolutamente perdido no oceano da dor abdominal. Essa paciente traz dor abdominal com colúria e icterícia. Então, eu tenho que tentar, pelo menos a princípio, imaginar que existe algo hepatobiliar nessa paciente, ok? Bom, e aí é óbvio que aqui muitas coisas vão ajudar no raciocínio, né? Um perfil hepático vai ajudar, o TGO, TGP, AST, LT, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, tempo de protrombina, a própria albumina. Vão ajudar por quê? Porque com isso eu vou direcionar para onde essa coisa está. Mas tem algo aqui, não sei se a doutora Elma concorda, que está muito gritante, que é essa dor abdominal intermitente, né? Com a dor abdominal tão intensa, eu tenho que imaginar, aí eu vou pulando etapas, eu tenho que imaginar que exista algo obstrutivo. Porque o que é que vai fazer com que uma paciente tenha tanta dor abdominal, a não ser que ela tenha uma hemoglobinopatia e esteja fazendo crises de vaso-oclusivas e estejam fazendo crise que preferencialmente pegam o fígado. Mas eu não tenho essa história. Eu tenho apenas uma mãe com anemia falciforme. É óbvio que rodar aqui a eletroforese de hemoglobina é extremamente importante. E aí eu me pergunto, né? O que é que eu faço com essa colecistectomia aos 20 anos? Próximo. O próximo sou eu, desculpa. Bom, a dor abdominal intermitente em hipocôndrio direito, com icterícia e colúria, eu vou pensar em avaliar as bilirrubinas, as aminotransferases, o exame de imagem e perguntar, é um quadro colestático? Porque, se eu tivesse acolia, isso eu estou falando da manifestação clínica, se eu tivesse acolia, eu iria dizer, isso é colestase. Quando eu não tenho acolia, não quer dizer que eu não tenho colestase. Como o professor André falou, eu posso ter colestase bioquímica já. Eu posso não ter nenhuma manifestação e o fígado já está colestático, com gama-GT e fosfatase alcalina elevadas. Certo, gente? Bom, e aí eu vou pensar em obstrutivo ou não obstrutivo. Eu posso também pensar, como a doutora Elma falou, intrahepático e extrahepático, ok? Mas eu tenho que fazer essa diferenciação. No caso do obstrutivo, eu preciso pensar em cálculo biliar, por quê? Por causa da prevalência. Será que essa paciente teve um cálculo na vesícula, esse cálculo migrou, certo? Ou essa paciente tem uma bililitogênica a ponto de fazer formações biliares de novo? Isso pode acontecer, e eu não posso desprezar. Agora, eu tenho que pensar em malformações das vias biliares. Dentre elas, eu preciso pensar nas dilatações das vias biliares, né? E essas dilatações estão ligadas à doença de Caroli, e eu falo isso porque essa paciente, primeiro, desenvolve uma massa na região das vias biliares muito aos 39 anos de idade, então ela pode ter uma predisponência para um carcinoma hepatocelular, tá? E eu preciso colocar isso aí. A outra coisa é doença das vias biliares. Essas doenças das vias biliares, como eu falei, né? Caroli, colangite esclerosante primária. Acho pouco provável que ela tenha uma colangite biliar primária, porque é um paciente que tem uma história gritante de dor.
Então é muito pouco provável que uma paciente que tem história gritante de dor apresente isso. Essa manifestação, normalmente é uma manifestação crônica, com prurido, ou mesmo achado ocasional em exame de rotina com gama-GT e fosfatase alcalina bem elevados. E eu tenho que pensar em neoplasia. Vocês concordam, gente? Tenho que pensar em neoplasia. Aí, claro, na não obstrutiva, hepatites, álcool, doenças metabólicas, né? Bom, a perda de peso. A perda de peso eu tenho que fazer aquele esqueminha, né? Aquele esqueminha. É uma doença metabólica, aí tem diabetes, hipertiroidismo, tem uma série de coisas que levam à perda de peso. Doenças autoimunes podem também levar à perda de peso. Infeccioso, doenças crônicas infecciosas, e um quadro psicogênico que às vezes nos engana bastante. Mas, como eu tenho um quadro de dor, de colúria, como eu tenho um quadro de icterícia, eu aí não posso deixar de imaginar, se tiver um quadro neoplásico, essa paciente tem um quadro de uma neoplasia biliopancreática, não podendo afastar também a possibilidade de uma metástase ou de uma doença linfoproliferativa que pegue ali a região do hilo hepático, ok? Sou eu, toda hora é o próximo. Para a colestectomia aos 21 anos, eu preciso imaginar em condições predisponentes, uma bile litogênica, hemólise, doença hemolítica que favoreça a formação de cálculos, né? E uma doença biliar congênita também. Bom, e aí eu acho que o diagnóstico dessa paciente vai estar, e eu nem sei se vai estar, mas muito provavelmente o diagnóstico vai estar dentro dessa via, digamos assim, de raciocínio. Primeiro pedir as bilirrubinas. Por quê? Porque as bilirrubinas vão nos dizer se o quadro é predominantemente pré-hepático, ou seja, se você tem que pensar que o que esteja levando aquilo tudo é uma doença metabólica e muito provavelmente hemolítica. A bilirrubina, quando vem com predomínio de bilirrubina conjugada, eu afasto praticamente essa possibilidade, ok? TGO e TGP são importantes, como eu já falei aqui. Com isso aqui eu vou olhar necrose hepatocelular e vou olhar inflamações, ok? Gama-GT e fosfatase alcalina vão me direcionar se os outros estiverem tocados é assim, levemente aumentados. E esse aqui, predominantemente, fortemente aumentado, eu tenho que me fixar na possibilidade de uma colestase, ok? Quando isso aqui está elevado. O ultrassom, eu preciso fazer a pergunta, existe dilatação de vias biliares ou não existe? Está vendo? Eu vou fazendo uma triagem que vai do exame menos complexo para o exame mais complexo. Os recursos, às vezes, são escassos, né? E, às vezes, vocês pegam um paciente particular que não tem maiores recursos e que ele procurou, doutor, eu só posso fazer um exame. Qual é o exame? Olha, ele coloca na prova. Qual é o exame que eu faço? Você tem que fazer custo-consciência, ok? Então, a resposta, dilatação tem vias biliares? Tem dilatação de vias biliares nessa paciente. Marcadores de hepatite e doença autoimune, numa segunda possibilidade, por exemplo, a paciente pode ter colangite esclerosante primária, então talvez PANCA possa ajudar a gente, né? Mas eu não acredito que a doença dessa paciente seja uma doença de fígado, tá? Eu acho que é uma doença mais de vias biliares. Aí a tomografia computadorizada, como já foi falado, a ressonância nuclear magnética e a CPRM. A colangiopercutânea, parece que essa paciente chegou a fazer, né? Ou fez uma drenagem de via biliar. E botou o dreno. Eu também não entendi muito, porque você ainda tinha outras possibilidades de raciocínio, mas às vezes as coisas precisam ser, as prioridades precisam ser trocadas. Eu acho que basicamente era isso que eu ia falar aqui. Se eu tivesse que apostar, assim, é para apostar, eu pensaria na possibilidade de que essa paciente tem uma doença anterior, que foi se agravando, e eu pensaria, por exemplo, em uma doença cística do colédoco e provavelmente Caroli. Mas eu não descartaria a possibilidade de colangite esclerosante primária, apesar do quadro estar bem impossível. Por favor. Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Antônio Ricardo. Isso do corpo, junto com a professora Elma, que representa a gastropatologia. André saiu aqui. O que acontece? Essa paciente tem uma colestase, sim, com uma menos bilirrubina e mais fosfatase alcalina e gama-GT. Se a gente pensa que tem uma doença colestática somada ao fato de ter dor abdominal, quando você faz um cruzamento na hora de montar o raciocínio clínico de dor abdominal com
com doença hepática, restam só duas coisas que poderiam justificar. Ou essa paciente tem um quadro isquêmico hepático, ou ela tem um quadro obstrutivo, né? Do abdominal junto com alteração hepática, elas vão chegar nesses dois caminhos. A imagem, ela nos ajuda a pensar quando há isquemia, né? Faz infarto e outras coisas, ou não. Né? Mas é algo a se pensar e é uma doença que vem, ela não é uma doença aguda, ela é crônica. Isso. E aí, quando você pensa nisso, o raciocínio vai mais para doença obstrutiva do que doença isquêmica. Quando a gente pensa em doença obstrutiva, a gente pode pensar nas doenças de vias biliares como um todo. As doenças congênitas, e aí as doenças císticas, Caroli seria o tipo 5, ela pode se apresentar no fígado todo ou num segmento único do fígado, é algo a se pensar. Essa paciente tem uma causa para ter múltiplos cálculos, que é uma possível falcemia herdada da mãe, que poderia se justificar também por esse caminho. Essa paciente poderia ter uma doença, já que ela tem alteração do pâncreas, que a gente chamaria relacionada a IgG4, que poderia fazer um pseudotumor e também justificar essa alteração. E essa paciente poderia ter, né, uma outra patologia que é genética, e que a gente chama de PFIC, relacionada com o que o senhor chamou de bililitogênica, que hoje a gente mudou um pouco a nomenclatura. E aí, essa PFIC, ela pode se apresentar de várias maneiras, inclusive de maneiras associadas. Se a gente fosse pensar no caso dessa paciente, ela não teria um transportador de bile, que se chama MDR3, e ele vem relacionado a um gene chamado ABCB4. E isso faz com que você não vá fosfolípide para a bile. E essa bile, então, ela fica com a predisposição à formação de cálculos, que podem ser na vesícula ou intrahepático. E aí, quando forma intrahepático, faz um plug, e aí você pode ter dor, você pode ter colangite esclerosante secundária, você tem um aumento de gama-GT nessas pacientes, e para a gente ter uma ideia de que se isso é uma PFIC 3 com a fração de LPAC, que é como a gente chama, né, que L é baixo, fosfolípide associada à colelitíase. É uma patologia descrita em 2011 e agora em 2011 até 2021 solidificou bastante. E hoje a gente pode pedir até GEM para isso. Então, essa moça com a retirada de vesícula aos 21 anos, ou seja, a primeira característica que chama a atenção é para você ter uma LPAC diagnosticada. Retirada da vesícula antes dos 40 anos e aumenta esse valor preditivo se foi retirado antes dos 18 anos. Além disso, você precisa ter a formação de cálculos posteriormente à retirada da vesícula. Então, se a gente conseguir flagrar algum cálculo na imagem posteriormente à retirada da vesícula, poderia também ajudar nesse raciocínio. E se você tem a formação desses plugs, teria elevação não só de gama-GT e fosfatase alcalina, num surto de colangite associado a um plug desse, você poderia ter a elevação de AST-LT, que logo depois de resolvido, isso justificaria a drenagem, né, você voltaria a valores normais. Então, essa paciente poderia ter todas essas patologias e a investigação que foi feita, somar uma medida de IgG4, um teste genético que a gente poderia ter favorável e chegar mais perto do diagnóstico. Obrigado, doutor Ricardo. Foram ótimas palavras. Eu vou passar para o doutor, professor. 20 segundos.
20 segundos, ó. Rapidamente. A última evolução que nós tínhamos da paciente é que ela era para fazer a cirurgia no final de 2023 e não conseguiu fazer por problemas técnicos. Ela voltou aqui para ser internada em fevereiro de 2024. Fez a hepatectomia à direita com a linfoanerectomia e foi essa peça que foi enviada para o anátomo patológico. Ela cursou com estabilidade, precisando de droga vasoativa, foi submetida a uma laparotomia exploratória precoce. Ela fez o procedimento de 10 às 18 horas. 19 horas ela estava no centro cirúrgico novamente, fizeram compressas. Ela voltou para a UTI. Infelizmente, na UTI, ela acabou indo ao óbito no dia 27 de fevereiro. Ok. Eu queria inicialmente fazer um protesto, né? Eu acho que o tempo precisa ser equilibrado e eu acho que cabe o moderador da sessão, me desculpe, fazer isso. Porque o desfecho do caso, a maior parte dos estudantes foram embora. Eu acho que a gente precisa ganhar um pouquinho de objetividade. Eu não tenho nenhum problema de ter gasto ontem minha tarde inteira estudando e trabalhando no caso. Faria outra vez, eu acho que aprendi muito. E eu queria ter a oportunidade de passar para vocês, né? Dizer assim, que patologista, a coisa não cai no colo dele e ele resolve, é fácil. Eu recebi sexta-feira tem uma sessão, isso era segunda-feira, e Juliana me disse, não vai dar para eu ir, você pode ir, tem aqui, mas o caso está fotografado. O patologista não trabalha assim. Eu pedi todas as lâminas, eu pedi todo o reporte, eu recortei o material, tinha um diagnóstico estabelecido e eu vou mostrar o que é que eu acho que é o caso. Eu não vou me prender nisso, isso é o blá 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 que o patologista faz, essa é uma etapa extremamente importante do exame macroscópico, que ultimamente tem sido delegado a técnicos, o que é um erro. O patologista tem que descer, olhar, ver, né? Eu me lembro bem de que o professor Carvalho Luz descia para acompanhar as vesículas biliares dele. O professor Didier frequentemente descia aqui no hospital privado para olhar o caso que ele tinha operado. E eram cirurgias belíssimas. E hoje o caso é mandado e muitas vezes a gente recebe apenas uma linha de que o paciente tinha... não os hepatologistas, mas minha crítica ao cirurgião manda 2 linhas em que não tem absolutamente informação nenhuma. E essas informações eram relevantes. Uma coisa que me chamou a atenção na descrição macroscópica é que não existe nenhuma referência à dilatação de vias biliares. E se não há referência à dilatação de vias biliares, o diagnóstico que tinha sido firmado de doença de Caroli passa a ser um diagnóstico questionável. Tá? E a partir daí, o que foi que eu fiz? Eu fui ler detida e cuidadosamente a história clínica da paciente. Porque o patologista, antes de ser patologista, precisa ser médico. Eu não preciso ser propedeuta, mas eu preciso saber entender e olhar a história e construir uma narrativa coerente para o caso. Então, vamos em frente. Bom, a histologia mostrava no fígado, isso é um ducto biliar, existe uma intensa... Se apagar a outra, fica melhor. Não, desculpe. Não, apagar a luz, a outra luz. Aí. Então, aqui você tem um ducto biliar, tem uma densa inflamação em torno do ducto biliar, inclusive com formação de folículo linfóide. E isso em vermelho aqui é uma intensa fibrose. Então, a paciente tem uma doença que é inflamatória, fibrosante, periductal. Isso aparece bem claramente, um ducto biliar claramente distrófico, não é um ducto dilatado, ele é um ducto distrófico, as células estão distribuídas de uma forma irregular, tem um manguito inflamatório em torno dele, e percebam que existe uma intensa fibrose, isso daqui que vocês estão vendo em torno é colágeno, e essa é uma outra parte da via biliar grande, foi recebido um lobo hepático. Então vocês estão vendo aqui, olha, um ducto biliar grande, com alteração inflamatória, com concreções biliares aqui na luz, e vocês vão ver mais ainda aqui, áreas de erosão, aqui é uma concreção biliar, destruição do epitélio, e aqui vocês estão vendo corado em azul, isso é o tricrômico de Masson, a gente usa para corar a matriz conjuntiva, e isso é uma fibrose densa em torno do ducto biliar. Esse é um outro ducto biliar, que está parcialmente destruído, com muita inflamação em torno, e mais uma vez uma fibrose intensa em torno. E dentro do fígado, a gente vê um espaço porta, uma área aqui que é um ducto biliar, esse ducto biliar é um ducto angustiado, existe uma fibrose que nós patologistas chamamos de uma fibrose de padrão biliar. Bom,
Quando nós olhamos na coloração pelo tricrômico de Masson, isso daqui é a veia porta está angustiada, está fibrosada, está estreitada. Eu não vou entrar em considerações sobre isso, mas é interessante para os clínicos entenderem por que é que o paciente biliar pode fazer hipertensão portal antes de fazer cirrose, né? É a famosa ménage au foie, né? Dizendo que vias biliares, veia porta e artéria hepática, quando uma é alterada, a outra altera, e é isso que acontece. E, curiosamente, cadê o ducto biliar desse paciente? O ducto biliar desse paciente foi substituído por uma cicatriz fibrosa, que eu vou mostrar em detalhe aqui, olha. Isso daqui é aqui está a artéria, uma artéria anômala, a gente está vendo aqui a veia porta angustiada, e aqui uma fibrose obliterante do ducto biliar. Vendo em seguida, olha outro aqui, olha. Isso é um ducto biliar, que vocês vão ver aqui, ó, era um ducto biliar, que já era, não é mais ducto biliar. Tá? E aqui etapas do processo evolutivo. Isso aqui é um ducto biliar com uma fibrose em casca de cebola em torno, que em outro espaço porta já desapareceu o ducto biliar. Eu estou diante de quê? De um quadro mais bonito do que vocês vão ver nos livros de texto publicados, de uma colangite esclerosante. Okay? Isso é um quadro de colangite esclerosante. Olha aqui um outro ducto biliar, parcialmente destruído, fibrose em manguito em torno. E isso daqui era uma veia porta grande, isso daqui a musculatura da veia, ela trombosou e reorganizou. Vocês estão vendo isso daqui, aqui outro ducto biliar lesado. E aí eu tinha uma informação interessante na descrição microscópica do patologista. Ele dizia que a seção de número 18 estava referida como via biliar extrahepática. Doença de Caroli é via biliar intrahepática, não é uma doença de via biliar extrahepática. E aí eu fui para a secção de número 18, ver que diabo é que tem nessa secção de número 18, que é importante. E o que é que eu tenho na secção de número 18? Um ducto biliar angustiado, estenosado, com intensa fibrose em torno. E aqui, olha, a parede dele, outra vez. E aqui é o aspecto que eu deveria encontrar no Caroli. Caroli deveria aparecer assim, olha, múltiplos áreas de ducto biliar. É diferente da doença policística do rim, porque na doença de Caroli existe comunicação dos ductos com o sistema biliar. Na doença policística do rim é outra mutação. Faz parte também do grupo das ciliopatias, mas os cistos não têm comunicação com nada. Eu tive um caso de um fígado que pesava 18 quilos apenas e era todo cistificado. Esse é o aspecto da doença de Caroli, que não era o aspecto que está descrito na macroscopia daquele caso. Então, doença de Caroli é uma doença rara, ela é hereditária autossômica recessiva, ela é geralmente difusa, raramente ela é segmentar e lobar. Ela cursa com colangite recorrente, abscesso, septicemia e litíase intrahepática. Tem dilatação cística, tá? E raramente a dilatação de ducto biliar extrahepático. Um dado interessante é que na literatura se faz uma separação do que é doença de Caroli de síndrome de Caroli. Quando eu falo de síndrome de Caroli, eu estou falando especificamente na mutação desse gene daqui, que chama o gene da fibrocistina ou da poliductina, e que é uma ciliopatia e que tem um papel importante na embriogênese da via biliar e dos túbulos renais. É por isso que o paciente tem doença cística no rim e tem dilatação cística em vias biliares. E eu estava me lembrando do professor Aderbal Almeida, que foi meu professor de otorrinolaringologia, e minha presença aqui hoje me faz lembrar de um monte de encantado que se sentava por aqui. Voltaram na minha memória, professor Rebouças, professor Euri e vários outros, né? E professor Aderbal, na última aula dele, me disse uma coisa que foi fundamental na minha vida, aparentemente boba. Ele me disse, meus filhos, era a última aula dele, ele ia se aposentar. Ele disse, meus filhos, eu quero dizer uma coisa a vocês. O que é raro é raríssimo e o que é comum é comuníssimo. Então, quando você vir uma coisa muito rara, comece a desconfiar e tente encontrar algo que seja mais comum. E foi isso que eu tentei fazer. Então, como foi que eu raciocinei? Eu estou diante de uma paciente jovem, colecistectomizada aos 21 anos de idade. Ela tinha uma litíase biliar com um quadro aparentemente de colangite, sem
descrição de dilatação das vias biliares no exame macroscópico do fígado. E foi que eu encontrei uma colangite esclerosante de grandes ductos extrahepáticos, uma colangite esclerosante de grandes ductos biliares intrahepáticos, e eu encontrei lesão obliterativa fibrosante de ductos biliares intrahepáticos dos pequenos ductos. O que é isso? Isso é colangite esclerosante. Colangite esclerosante pode ser primária. Essa me parece, Elma e Antônio, um caso meio atípico, com manifestação muito precoce. Não é? Quadros obstrutivos não são tardios nesses pacientes. Me pareceu uma coisa meio estranha. E é mulher. Né? Hoje, na hora que eu estava saindo, Juliana me disse, pai, não esqueça de dizer que era mulher. Eu disse, tá, eu não vou esquecer, e esqueci. Né? E secundária o que é? Secundária, ela é secundária à manipulação de vias biliares. Tá? Lesão, ela tinha lesão do lobo hepático direito somente, ela não tinha lesão dos dois lados. Isso me faz pensar que essa paciente tem uma lesão inflamatória fibrosante de vias biliares. E eu fui olhar as vias biliares extrahepáticas desse paciente. Isso aqui é uma montagem, eu fiz uma foto, depois eu fiz a foto do segmento e a foto do outro segmento. Isso é o ducto extrahepático. Esse ducto extrahepático está obstruído, eu tenho um tecido de granulação aqui dentro. Então, qual é meu raciocínio? É que essa paciente foi vítima de uma colangite esclerosante primária como complicação de uma secundária, como complicação de uma intervenção nas vias biliares. A gente diz que colestectomia é uma coisa banal, mas quando complica e complica para valer, e vocês sabem isso, Milhão. E cronicamente, se transforma um paciente agudo num paciente crônico infeliz, e essa paciente, infelizmente, foi ao óbito. Então, era isso que eu queria apresentar. Obrigado. O senhor esperou pacientemente. Eu peço desculpa porque realmente o caso foi muito palpitante, né? E uma coisa curiosa, né? A informação que foi dada ali, ela ficou, aos 21 anos, fez uma colestectomia. E alguém perguntou assim, isso fez colestectomia por que fez? Rapaz, eu acho que a colestectomia às vezes faz por cálculo, vai passando na rua, o cara passa ultrassom, tem um cálculo, não estou sentindo nada, deita aqui, eu arranco a vesícula. E nós já tivemos um caso na cardiologia de complicação. E esse hospital, e aí eu saúdo o professor Jorge Bastos, já foi um hospital assim, de referência para tratar complicações das vias biliares, que aconteceu em toda a Bahia e vinha terminar aqui para corrigir o trânsito. Eu vou agradecer a todos e peço desculpa porque estava tão interessante ouvir as pessoas falando que eu, de certa forma, me encantei e eu devia ter pedido para serem mais breves. Mas quero parabenizar a todos e muito obrigado pela presença.